Olá, bem-vindo você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Este é o programa Ler para Ser e hoje você conhece mais um escritor aqui de São José do Rio Preto. Vou apresentar para vocês, então, Yoshua de Mafalda. Esse é o seu nome artístico, né? O seu nome é Marcos Yoshua Ribeiro, é isso? Sim, meu pseudônimo. Tá certo. Bom, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Tá legal. Vamos falar então sobre os seus livros publicados. Você tem 2 livros já, né, publicados, tem aí outros projetos em poesia, crônicas e outros gêneros também. Eu gostaria de conhecer um pouco sobre o seu trabalho, já mostrando aí o seu livro que você trouxe pra gente, é o segundo publicado, qual é ele? Para Não Morrer. Para Não Morrer. É um livro de poesia. É uma miscelânea. É uma mistura de crônicas, aforismos, minicontos. É uma junção porque eu gosto muito de transitar entre gêneros, esses recortes. Então, o livro ele se comporta de uma maneira muito híbrida. Eu gosto muito dessa junção porque, como o próprio texto de Orelha, do Chico Lopes, já arremata, a minha preocupação essencial é com a força do sentido, a força do texto, ao menos nesse trabalho. Tá certo. Bom, então eu gostaria que você contasse como você chegou até essas publicações, né? Você tem 26 anos, é jovem ainda, mas escreve desde quando? Eu escrevo direcionado a produzir literatura desde os meus 16 anos, após o meu contato com Fernando Pessoa, principalmente o Álvaro de Campos. Fernando Pessoa é indispensável na formação de um poeta. E comecei a tentar produzir os meus poemas, muito tentativa e erro, ainda poucos conhecidos, conectados com literatura. Era mais o meu irmão, alguns professores. E nesse processo de procurar descobrir a minha voz, depois de alguns anos, eu publiquei meu primeiro livro de poemas, Dialética das Nuvens, pela Bara Editora. E em seguida, eu migrei, ao menos na segunda publicação, da poesia para um híbrido de crônicas, poemas, minicontos. E agora eu estou numa terceira etapa que eu tenho produzido uma obra que ela é exclusivamente de contos. Tá certo, experimentando aí diferentes linguagens, não é? Com 16 anos, então, você começou a escrever. A adolescência é um período em que muitos poetas se encontram, despertam aí a poesia em si, não é? Que é um momento difícil da vida, né? De descoberta, de amadurecimento. Foi assim com você? Sim, sim. E o encontro da poesia foi um fator muito identitário. Foi se reconhecer, encontrar o meu espaço de liberdade, de autonomia. Então foi muito significativo os primeiros contatos com as leituras. Lembro dos meus amigos, eu sempre decorar os poemas, repetir os poemas e os poemas me acompanharem. E era aquele entusiasmo de ler, 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 escrever. Foi um momento de uma emoção muito profunda, uma descoberta com uma vida mais autêntica. Foi muito prazeroso e foi um momento que eu guardo de uma forma muito calorosa. A descoberta da poesia na minha vida, creio que foi o momento mais significativo. Olha só, representa muito na sua vida, então, na sua identidade, né? E você teve apoio, então, da família, de amigos? Sim, sim, sim. O meu irmão mais velho, ele já era um leitor. Já tinha todo um processo dentro desse universo. E ele me incentivava muito. Então, os primeiros livros que eu tive contato foram com ele. Tive contato muito com Albert Camus, Voltaire, autores fundamentais. Lembro que ele também me passou Raduan Nasser. Então ele foi meu primeiro referencial de leitor. E era um leitor de muita qualidade, um leitor muito experiente. Com certeza, já bem crítico aí, né, nas suas Sim. escolhas. E a partir daí, então, você começou a escrever e tá aí trafegando por entre os gêneros, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse livro, então. Esse livro, ele nasce de uma vontade de responder a pergunta: por que continuo? Por que resisto? Por que me mantenho ativo? Por que prossigo? E dessa pergunta de qual é a minha motivação, do que eu almejo, o que me é caro,
o que me é valioso, eu cheguei à resposta da beleza, do afeto, da comunhão, da troca sincera, das leituras, das caminhadas, dos meus animais de estimação, né? Principalmente o meu poodle, o Astolfo. E eu procurei sintetizar uma obra, uma coletânea, que fosse uma representação do que me é caro, do que me é valioso. Então, para não morrer. Então, procuro descrever o que a mim é belo e me motiva a continuar. E disso surgiu, de um modo muito natural, a produção. Então, o livro ele transita muito sobre a beleza. Então, se referencia a beleza em alguns momentos numa partida de futebol, que também me é caro na minha trajetória. A beleza da comunhão com amigos, a beleza da comunhão nas caminhadas, na leitura. Bom, então a gente observa que nesse livro você tem aí uma busca por algumas respostas e parece que você as encontrou, né? E é isso você que tenta transmitir para o leitor. Sim, eu acredito muito na postura do buscador. Acredito que a arte é uma grande saída para encontrar respostas últimas, respostas identitárias. Acredito que a arte tem esse comprometimento também social, de luta, mas também esse comprometimento metafísico, da necessidade de reconhecer que apenas o alimento material não basta e de se preencher com esse desejo de beleza, de contemplar as grandes questões. A arte muitas vezes traz respostas que a gente não encontra de uma forma mais racional, assim, por exemplo, né? Sim, sim. E é um ponto interessante que eu comentava dias atrás com um amigo, que eu escrevo poesia, sobretudo nos momentos que eu estou confuso. Que nos momentos em que eu não consigo, num discurso de ideias claras, distintas, um discurso lógico, descrever aquilo que eu sinto ou que eu passo, eu creio que criar metáforas é uma forma de esclarecer a mim mesmo. É encontrar a resposta na arte. Isso é muito significativo, isso é muito profundo. Com certeza. E dependendo aí do seu humor, do que está acontecendo na sua vida, você define aí qual gênero, para qual você vai escrever? Sim, sim, sim. A poesia, ela é sobretudo nesse momento em que as coisas estão bagunçadas. A poesia como uma forma de arejar. Arejar a mente, arejar o espírito, arejar o corpo. Essa forma de purificação. Né? E aí você falou de crônicas também, que você escreve, elas vêm aí da observação do mundo. Sim, sim, sim. E muitas das crônicas desse trabalho, inclusive uma das crônicas dessa coletânea, que é Com um Certo Atraso, ela vem justamente desse fator, de uma ocasião em que eu fui em uma lanchonete à noite, depois de de uma noite muito agradável, e eu observar ali os passantes, observar os casais que conversavam, e ali surge uma circunstância que me surpreende, que me toma, que me apodera de um sentimento muito forte, e daí surgiu uma crônica. É isso aí, né? A partir dessa observação. E eu acho, assim, impossível para um escritor, um poeta principalmente, um cronista, passar pela vida sem fazer essa observação, né? Eu acho que no dia a dia você acaba se deparando, assim, constantemente com uma inspiração, não é? Sim, sim. É o que o Tchekhov dizia muito do escritor, ele ter o olhar, mas não o olhar do julgamento, o olhar do ficcionista. De entender aquilo que o Drummond também dizia, o tempo presente, os homens presentes, então, um estar atento. E a literatura é uma forma de estar mais no mundo, é também uma forma de se relacionar melhor consigo e se relacionar melhor com o outro. Bom, e cada escritor, a partir da inspiração, tem um processo de escrita. Você tem uma rotina, escreve todos os dias? Hoje eu mantenho um diário, que ele é um diário que eu chamo de diário expositivo. Me veio esse nome por alguma razão, que eu nele comento os meus processos de leituras,
os meus insights a partir dessas leituras. Mas o meu processo criativo, ele passa mais por um estar grávido. Uso essa metáfora do estar grávido, um processo de amadurecimento. Então, alguma coisa que eu leio, alguma coisa que eu vejo, alguma coisa que eu penso, e às vezes a gente nem sabe de onde vem. Parece que emerge ao consciente uma palavra, uma frase, o que pode ser o pressuposto para um enredo. E quando isso se amadurece, eu quase que só tenho o trabalho de me sentar ali frente ao computador, às vezes até mesmo no celular, e aí transcorre o trabalho. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, né? Às vezes no processo de escrita, quando eu chego ao final de um texto, eu falo, agora eu entendi o que eu estava sentindo, o que eu queria falar. Vem aí nesse processo e no final eu vou entender quase que junto com o leitor ali, quando chega no final daquele texto. É isso para você também? É uma descoberta, é uma descoberta. E é um processo tão interessante que tem aquele ponto que a comunicação, né? Ela é esse eixo. Então, ao você escrever, você se esclarece, esclarece o leitor. Então, é um processo dialético. E essa troca, como nós dissemos antes, que é a parte mais significativa, é uma descoberta. A gente acaba até se surpreendendo, né? Sim, ao sim. final do texto. Bom, e para escrita, para navegar aí por vários gêneros, você faz algum tipo de pesquisa, estudo sobre literatura? Sim, sim, sim. Gosto muito de ler teoria literária, gosto muito de ler crítica literária, sobretudo a crítica literária um pouco mais distante no tempo, então autores como Antônio Cândido, Álvaro Lins, William Martins, são autores muito recorrentes nas minhas leituras. Gosto bastante também de ler filosofia, é uma área que eu me interesso. Muito dos meus contos, principalmente dos meus contos, possuem uma intersecção com filosofias idealistas. Gosto muito de ler a teologia, gosto muito de estudos teológicos, religiosos. Sempre também encontro muita matéria para a literatura nessa área. Com certeza, né? E é uma área que está em alta também. Você já escreveu alguma coisa desse tipo? Sim, 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 sim. Tá certo. Bom, eu vou te pedir então para você ler um trecho aí do seu livro que trouxe hoje para a gente conhecer. Você já escolheu algum texto para a gente? Vou ler a crônica ao meu cachorro. Tá legal. Astolfo, o poodle. Eu queria improvisar um jazz, dar uma pirueta, participar do Globo da Morte, depredar patrimônio público, construir um Taj Mahal, tudo em seu louvor, meu poodle Astolfo. Mas já que não posso, quero dentro da sintaxe, da prosódia, da imagem, construir uma arquitetura chamada crônica em seu louvor. O Ocidente diz desse cachorrinho há séculos e séculos. Foi chamado de alma do mundo, ideal, vontade, potência, mas surgiu mesmo em minha casa há 10 anos. Toda a suposta soberania dos déspotas é banal, em vista do resplendor que ele possui ao tomar banho e subir em todas as camas e sofás. O tal do rei do sol é um pisca-pisca, perto de Astolfo de Lacinho. Os valentes de Davi se acovardariam ao vê-lo defender seu osso de frango. E quando dorme é um mundo serenado, em que ele é um ponto de fuga que serve para aliviar qualquer dos males cotidianos. Que outros, não eu, suspiro e canto em glórias da ciência, do homem, do espírito. Eu me contento em aclamar e declamar Astolfo em sua marcha imperial pelo bairro, Astolfo em suas festas na chegada dos familiares, Astolfo em sua elegância e fineza ao pedir comida, Astolfo em seus devaneios quixotescos, que o faz latir para todos os desconhecidos, mas cheirá-los e acolhê-los quando em vida de paz, um verdadeiro cavalheiro. Astolfo, o cão que acima do tempo, da contingência, do espaço, da matéria, nunca morrerá, pois como queria o rosa, se encantará em toda e qualquer visão de simplicidade e ternura que houver neste mundo e em todos os mundos possíveis. Ok, uma linda homenagem, então, para um grande amigo, né? A partir dessas observações do dia a dia, dos seus contatos com as pessoas com que você convive, você acaba absorvendo, então, muita informação para colocar em palavras, né? Sim, e é uma luta. É uma luta
verbalizar, é uma luta, é um processo de mergulhar em si, procurar traduzir aquilo que eu sinto, mas compreender também que não se trata apenas de externar de forma bruta, se trata também de transformar a emoção, a observação em matéria de poesia, em matéria de literatura, em matéria de ficção. Tá certo. Bom, você tem 2 livros já publicados, né? Não é qualquer autor que consegue aí uma editora logo de início. Como que é para você esse processo, aqui no interior de São Paulo, principalmente? É um processo árduo, né? O mercado editorial no Brasil ainda é muito escasso, as oportunidades ainda são muito poucas. Via de regra, nossos autores, muitas das vezes, né, estão na autopublicação. A minha primeira publicação, Dialética das Nuvens, eu me autopubliquei. Essa segunda publicação, já consegui uma casa editorial, a Lavra Editora, e é um processo que talvez seja a parte mais árdua, né? A parte da composição do livro, de criar o livro, é sem dúvida a parte mais cheia de entusiasmo. O momento de procurar uma editora, aguardar uma avaliação, o processo burocrático para publicar, essa já é uma parte mais fria. Com certeza, né? E às vezes o autor nem quer se envolver com isso, mas precisa. Aqui no Brasil, os autores têm que pegar o seu livro, fazer todo o marketing, né? Vender o próprio livro, não é? Sim. E também o lançamento, muitas das vezes. Lançamento, sim. Também o Como que foi lançamento. para você, né? Teve muitos apoiadores aí desde que você lançou o livro. Para você, qual que foi a sensação? Sim, infelizmente. Minha família sempre manteve muito entusiasmo com o meu trajeto como escritor, então sempre tive o apoio dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos e o apoio também de quem me auxiliou com o lançamento da obra. Né, o lançamento, eu fiz 2 lançamentos. O primeiro lançamento foi no estúdio de tatuagens Vidas Secas e outro numa empresa Prospecta, que a Flaviana me deu a honra de eu fazer o lançamento. Mas é todo um processo muito corrido, a parte burocrática, a parte do lançamento, a parte da negociação. Sim, e o autor tem que acabar fazendo também, né? Saber, né? Até para quem está nos assistindo, que já escreve, gostaria de publicar um livro, a gente sempre deixa essas dicas, né? É um processo longo, demorado, muitas editoras demoram meses, né, para responder. A maioria dos escritores hoje tem que fazer algum investimento também, né? Para conseguir publicar o seu livro, né? Tem mais alguma dica que você dá aí para quem está escrevendo? Paciência, 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 produzir de forma íntegra, de forma confiante, procurar editoras alinhadas com a proposta do trabalho e, sobretudo, paciência. E apesar disso, a gente tem muita gente boa aqui em São José do Rio Preto escrevendo, tem um conteúdo de qualidade que ainda não teve oportunidade de publicar, alguns já publicaram, não é? Você tem contato aí com outros escritores da cidade? Sim, alguns deles meus amigos, outros que não têm uma relação de tanta proximidade, mas admiro muito. O Sidney Olívio é um poeta que o que eu conheço do trabalho dele é muito bom. A Priscila Topjan, uma excelente poeta. Uma amiga minha, Gabriela Carnavale, Renan Chiaparini. E, claro, meu grande amigo, camarada de letras, Kleber Falquete. Muitas pessoas tão queridas e talentosas, Sim, não é? Que sim. você citou aí, que eu conheço também, e que estão aí nessa luta, né, para levar os livros para que cada vez mais pessoas leiam, deixar mais acessíveis também, né, essas obras e buscando aí seu lugar aí no mercado editorial, né? Então eu gostaria de saber sobre os seus projetos. Você já está escrevendo outras coisas? Quais são os seus projetos? Eu tenho produzido um terceiro livro de contos, que ele já parte de uma ideia talvez um pouco mais complexa, em estrutura, em forma. Creio também que é um trabalho mais original. E tem um quarto projeto, que é um projeto que por hora eu intitulo de Relâmpago.
que se trata de uma coletânea de textos muito curtos, mas textos que tentam ser uma síntese, um impacto de beleza. Então, a imagem do relâmpago. Olha só, que já chega assim com força, né? Tá legal. Bom, quando tiver novidades, é sempre bem-vindo aqui na TV Câmara, no nosso programa, para a gente divulgar. E eu queria saber, quem quiser encontrar seus livros, ler alguns textos seus, conhecer mais sobre o seu trabalho, como faz? Nas minhas redes sociais, sobretudo. Yoshua de Mafalda, estou no Facebook, estou no Instagram e no site da Lavra Editora, procure por Para Não Morrer. Tá legal, a gente vai deixar os contatos aí na tela então. E aproveitando que você falou das redes sociais, eu queria saber, para os autores aí contemporâneos, qual que é a importância dessa divulgação na internet? Tudo acontece na internet hoje. Tudo acontece, então é muito importante estar na internet, tanto para se aproximar do público, fazer relações com outros escritores que podem acrescentar na vida pessoal do autor, também podem acrescentar na carreira literária, para se encontrar leitores, também muitos produtores de conteúdo voltados à literatura sempre trazem insights interessantes e plausíveis. Tá legal. Fazer esses contatos é essencial para quem está escrevendo, né? E quer mostrar para o mundo aí os seus textos, né? Sim, o trabalho é para ser exposto. Legal. Muita gente acaba guardando para si, né? Eu vou até recuperar aí da nossa conversa. Eu queria saber em que momento você sentiu assim, é o momento de publicar, de mostrar para o mundo aí meus textos. Aos 19 anos, eu percebi, olha, tem uma caminhada, mesmo que curtíssima, e hoje mais do que nunca, eu vejo que era apenas o início, mas eu senti muita vontade de sintetizar aquele período de adolescência, da descoberta da poesia. Então senti que precisava exteriorizar o compromisso com a poesia. É isso aí, fica essa dica então para os jovens, né, que estão escrevendo, os adolescentes. Não guardem só para si, mostrem para o mundo o seu talento, não é? Sim, sim. Tá certo, olha, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Espero que volte sempre com mais novidades, mais publicações. Sempre bem-vindo aqui no Ler para Ser. Muito obrigado. Obrigada a você também pela sua audiência. Se você quiser rever este programa, ele está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara Rio Preto. Lá você encontra toda a nossa programação. Obrigada e até o próximo programa.